Eu queria fazer um registro que nesse final de semana eu estive numa série de atividades no Rio Grande do Sul. Uma delas foi em Itacoari, onde tivemos no Teatro São João uma iniciativa do prefeito de Itacoari, Emanuel Assen de Jesus, o Maneco, que apesar de forte chuva, o teatro estava lotado de lideranças e tivemos um belo debate lá. Unanimidade, todos contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista e exigindo mudanças no governo federal, de modo tal que se avance rapidamente para as diretas já. Estavam lá também os deputados federais Elvino Bongás, Dionilson Macon e Assis Melo, todos muito firmes contra as reformas e exigindo a saída do presidente da República. Agradeço muito ao prefeito Maneco de Itacoari e a todos aqueles que estiveram lá. Mas, senhora presidenta, eu tive num outro evento que eu tenho chamado de um choque de realidade. Esse evento iniciou às 5 da manhã do sábado passado. Me desloquei à localidade de Bela Vista, no interior de uma pequena e simpática cidade chamada Selbach, na região do Alto Jacuí. E o que fui fazer lá? Chovendo muito, levamos 7 horas de Porto Alegre até essa localidade, porque uma agricultora, Juliana Chinardi da Silva, 42 anos, fez um apelo pelas redes sociais para que um parlamentar fosse lá na propriedade, acompanhasse a sua luta permanente para manter a sua atividade. Ela teve de acesso, quando ela botou essa postagem mostrando como é que era a atividade na área rural, mais de 7 milhões de pessoas acessaram o seu espaço na rede social. Marquei e fui. Chovia muito, por isso demoramos quase 7 horas. Para me encontrar num posto de gasolina com a minha equipe, com a sogra Juliane, essa que teve 7 milhões de visualizações, e fui até a sua propriedade. Juliane, seu marido Hernani, seu filho Igor e a sua sogra, porque o sogro, já com 55 anos, ele teve que reduzir a sua atividade e não podia enfrentar a lida do trabalho que inicia da madrugada e vai à noite. Ali participei no amanhecer, chovendo, na madrugada da ordenha das vacas. Eles buscam as vacas no campo, em torno de 30 e poucas vacas. Participei ali da retirada do leite, que é a principal atividade. Naquela madrugada, debaixo d'água, participei do processo de feitura da silagem, participei do tratamento dos bezerros, participei da limpeza dos estábulos, onde tinha que limpar mesmo a merda, tudo aquilo que estava no chão, e eles todos, os 3, 4, a família, o pai, a sogra, a mãe do Igor e o pai fazendo aquilo. Um trabalho, senhoras e senhores, que eu chamo um choque de realidade. Porque é muito fácil alguém vir aqui e dizer, eu vi na televisão, eu vi num filme, como é que é a lida no campo, na área rural. Outra coisa é ir lá, acordar 4h30 da manhã e se dedicar a todas aquelas operações que são obrigados a fazer. E como eles me diziam, para nós aqui não tem Natal, não tem 1º do ano, não tem domingo, não tem feriado.
todo dia eles têm que fazer toda aquela operação, desde a plantação, a colheita, o cuidado com os animais, porque tudo tem hora marcada e tem que acontecer, nem que chova pedra ou canivete. Jamais vou esquecer esse dia. O jornal Visão Regional acompanhou online, me acompanhou a líder dos agricultores gaúchos, uma das líderes, né, a Cleonice Bach, coordenadora da FETROSUL. E eu diria mais, senhora presidenta, para não fique nenhuma dúvida, que alguns alegam, mas tu foi mesmo lá? Tem algumas fotos aqui que mostram. Essa é a bota, senadora Angela Portela, que eu usei, que eles pediram que eu deixasse lá assinado. Que era tanto barro, que tinha que subir lomba acima com as vacas, tanto para levar como para trazer. Chovendo muito, e eu deixei assinado lá, abraços do amigo Paim, abraços do Paim em cada uma das botas. Aqui, a tal de silagem, esse cesto que eu estou mostrando aqui, ela tem que carregar sozinha, porque o filho está numa outra área, o marido fazendo outra operação e a sogra cuidando lá da ordenha das vacas. Este cesto aqui, eu não consegui levantar. Eu não consegui. Ajudei ela, ela pegou de um lado, eu do outro. E são dezenas de cestos como esse que ela carrega pela manhã para tratar os animais. Você pode ver que a foto escura, porque é tudo à noite. Que depois dá o leite para os bezerros. Lá estávamos nós, dando leite para o bezerro, tratando os animais e dando leite para os bezerros. Depois, aqui numa outra, aqui é a ordenha, tirando o leite das vacas, com o maior cuidado. E a higiene, que eu vi lá muito bem. Primeiro você passa um produto, e vou falar diretamente nas tetas da vaca, para depois tirar o leite. E estão ali umas quantas vacas esperando na fila, e você tem que ir conduzindo todas com o maior cuidado, para não criar nenhum estresse. Aqui, para não ter dúvida, no meio do barro, levando as vacas de um lado para o outro, que é o que eles fazem todo dia. E eu levei esse choque de realidade. Alguns da minha equipe que estavam juntos escorregaram, caíram no barro. E eu perguntava toda hora, senadora Vanessa, pô, não está na hora do café? E ela dizia, não, senhor, temos ainda mais tarefas para frente. E lá ia eu acompanhando elas naquela caminhada por dentro da propriedade. Tiramos depois aipim, batata doce, vamos colher a verdura para o almoço. Mas foi uma experiência interessante. Eu lhes confesso, Selbach, no interior do Rio Grande do Sul, saí na noite chovendo, foram 7, 8 horas de viagem, porque de muita chuva. Chegamos lá de madrugada, e eu havia me comprometido com ela que acompanharia todas as tarefas. Quando foi em torno de 10h30, 11 horas, eu, como diz o outro, entreguei os butiá. Não teve mais jeito. Daí me levaram, me deram um comprimidozinho lá, porque eu estava meio tonto já. Mas é trabalho mesmo, é nunca visto. Eu que conheço as fábricas desde pequeno, e fui passar esse dia lá, saí de lá impressionado, e é dessa gente, e elas me diziam, depois eu reuni com um grupo de produtores, pequenos produtores como eles, aí é só a família que trabalha, 4. O menino, mas ele não trabalha, só fica ali fazendo... E é cantor, o menino ainda, mas o menino, gente fina, o Igor, né? Eles fazem tudo, e tem que fazer tudo. E querem tirar deles o salário mínimo nessa reforma. Por isso que ela fez o vídeo, que teve 7 milhões de acessos, e desafiou um parlamentar, claro, o gaúcho eles queriam, né? E eu fui lá, fui o único que apareceu lá, mas não estou criticando ninguém, me dispus e fui e acabou. O importante é que eu fui. Ela me mostrou o talão de nota do produtor. Eles pagam mais do que aquele que já está afastado ganha, por mês.
Porque mesmo depois que eles se aposentam, eles continuam pagando, porque eles pagam sobre o talão de nota. Então, pagam a vida toda, até morrer eles pagam. Eles vão operando na sua propriedadezinha e vão pagando tudo sobre o tal de talão de nota que me mostraram lá. O sogro dela, com 55, está inutilizado para trabalhar. Falei com ele, conversei, olha, senador, não posso trabalhar devido a isso. Carreguei muito tambo de leite nas costas, tal, cuidando de vaca, dos animais, todo aqui, da plantação, leva, traz, planta, enxada, aquele trabalho todo que nós conhecemos. É um crime se mexerem nos trabalhadores, seja do campo ou da cidade. Mas, mediante tudo isso que eu vi lá, e repito aqui nas fotos, essa eu estou tirando leite, essa outra aqui, eu estou dando leite para o bezerro, essa outra aqui, carregando alimentação para as vacas e para os animais, junto com a proprietária lá, que é ela mesma que bota a mão, é ela, o marido, o filho e a sogra, porque o sogro não tem condições mais de operar. E aqui, para você ter uma ideia, como é que ficou as botas que eu usei, que eles me emprestaram, que ficou lá. O barro vinha até a metade da canela. Mas, senadora Vanessa, com essa experiência que eu tive lá, que foi um choque de realidade, e olha que eu conheço o Rio Grande do Sul e já tive em áreas de pequenas propriedades, no meio dos trabalhadores rurais, mas eu que já tenho mais de 60, e eles querem que eles se aposentem só depois de 65, ninguém tem condição de trabalhar mais. Não tem, é impossível. Essa senhora aqui, ela tem 42 anos, então ela está em atividade, claro. O marido deve ter 46. Agora, a sogra dela fica mais só tirando o leite da vaca mesmo, e o sogro já não produz. E eles pagam sobre tudo aquilo que produzem, eles pagam a Previdência. Aí a pergunta que eu fico, vou na CPI ver isso, se realmente o dinheiro chega na Previdência. Eles pagam para as grandes empresas que tratam o leite. Quero saber se está chegando efetivamente lá. Mas, mediante isso, senador, eu passo para a senhora, eu estou entrando na Comissão de Economia, na CCJ, na Comissão de Assuntos Sociais e também na Direitos Humanos, para que a gente faça o que a gente chama uma diligência. Antes de votar reforma trabalhista e reforma da Previdência, em cada caso, vamos fazer uma diligência. Vamos pegar um grupo de senadores, pode ser um grupo já, que seja 2 de cada comissão, ou 3, e vamos visitar a situação dos trabalhadores no campo, na área rural, e vamos visitar os trabalhadores na área urbana, numa fundição, numa empresa de produtos químicos, por exemplo, que estão tirando as especiais. Vamos entrar num frigorífico, que quando você entra dentro do frigorífico, eu sei experiências que eu já fui em frigorífico de frango, você, pelo cheiro que exala aquela região, você tem que botar uma máscara de gás. Lá, onde eu tive, e eles têm que fazer isso todas as manhãs. Eu repito aqui, eu mexi na merda, mexi na todas as fezes, enfim, que o animal faz, uma quantidade desse tamanho, eu peguei a pá e eu tinha que tirar, senão, para manter a higiene do local. Entra um grupo, se faz, você retira todo, entra outro grupo e você faz. Eu me senti mal ali. Sei que eles estão acostumados até, mas eu me senti mal aqui nesse mundo de fantasia que é Brasília. Então, eu quero ver senadores e deputados lá, colhendo, limpando os estábulos, no meio da merda. Isso é o termo que eles usam. Vamos lá, senador, vamos tirar essa merda daqui, porque vai entrar outro grupo agora e tem que estar tudo limpinho. Me concede a parte, nobre senador. Mas com enorme satisfação. Por isso que eu estou pedindo, quero o apoio dos senhores, Perfeito. Que a gente faça uma diligência antes de votar qualquer reforma. Os senadores têm que saber com quem que eles estão mexendo. É isso o apelo que eu faço aqui. E eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão, não apenas no que diz respeito à reforma previdenciária, mas à reforma trabalhista também. As duas. Essa que eles insistem em votar de forma tão acelerada, porque, no fundo, senador Paim, a hora que essas diligências ocorrerem, o debate, conforme foi avançando no Senado, opiniões foram mudando.
Obviamente que opiniões mudam, porque o projeto ele não é ruim, é destrutivo do ponto de vista do direito do trabalhador e da trabalhadora. E mais do que isso, ele muda a lógica, porque a lógica da legislação trabalhista é proteção do elo mais fraco. Eles mudam isso e passam a proteger o elo mais forte, que são os empregadores. Isso não é invenção nossa, está escrito lá, está escrito. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, senador Paim. Acho que a diligência que Vossa Excelência propõe, Vossa Excelência mesmo já começou, que foi na saída de uma pequena propriedade rural no Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que, como Vossa Excelência, eu sou uma cidadã brasileira urbana, apesar de ser filha de agricultores, neta, muito mais neta. Noção, né? Exatamente, mas neta lá é outra história. Exatamente, de agricultores, minha família toda veio da Itália, foi trabalhar na roça, mas meu pai não. Meu pai e minha mãe já viveram na cidade grande, já tiveram a oportunidade de estudar, e eu, portanto, como Vossa Excelência, sou uma cidadã urbana. E o trabalhador urbano, como Vossa Excelência diz, sofre muito, mas nada comparado ao trabalho do campo. Tanto que uma das razões de ter nascido a Previdência Rural, exato, com diferenciação da Previdência Urbana, foi exatamente por conta disso, porque houve um período na história do nosso país em que a migração foi muito forte. Eles abandonavam o interior e vinham para a cidade com o processo da industrialização, porque lá trabalhavam duro, não ganhavam nada e não tinham sequer uma aposentadoria. Foi aí que nasceu a Previdência dos trabalhadores rurais, que eles querem acabar. E com essa aqui eles acabam. Acabam, porque assim, não, antes a gente estava, o projeto inicial previa 25 anos de contribuição. Agora nós estamos atendendo a reivindicação deles e passando a 15. Que é isso? 15 anos contribuir para a mulher e para 65. O homem? Isso não existe, não há recursos. Agora, eu pedi a parte de Vossa Excelência, senador Paim, para que juntos façamos um exercício de imaginar como é, se lá no Rio Grande do Sul, um dos estados mais desenvolvidos do país, que tem uma infraestrutura significativa, estradas, ônibus, carros. Imagina como vive um agricultor e uma agricultora lá no meu estado do Amazonas, lá no estado da senadora Ângela Portela, no estado de Roraima. Nós não temos estradas, porque além de fazer tudo isso que os agricultores gaúchos fazem, como que eles escoam a produção? É uma dificuldade. Vai por barco e eles perdem a metade do que foi produzido. Dessas pessoas estão querendo exigir 15 anos de contribuição. E 65 de idade. E 65 anos de idade. Ou 62 a mulher, é um absurdo. Um absurdo. É tirar deles a possibilidade da aposentadoria. Então, senador Paim, eu quero que Vossa Excelência, quero cumprimentar Vossa Excelência e tenho certeza que Vossa Excelência nos representou quando aceitou o desafio dessa companheira, como é o nome da companheira? Juliane. Juliana, quando aceitou o desafio da Juliana, Vossa Excelência lá nos representava, não tenho dúvida nenhuma. Isso é muito importante, senador Paim, e essa semana para a gente vai ser crucial. Eles que entendam que o jogo se joga dialogando, não se joga com a força bruta. E eles não podem tentar, nesse caos que vive o Brasil, tentar passar a reforma trabalhista de qualquer jeito aqui no Senado Federal. Então, parabéns pela sua atividade e pela sua postura aqui no Senado Federal em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, senador. Obrigado, senadora Vanessa. Com esses requerimentos que eu estou entrando agora, como a Previdência não chegou aqui, é para a reforma trabalhista, que a CCJ, Comissão de Economia, Comissão de Assuntos Sociais e CDH façam uma comissão para visitar a situação dos assalariados no campo, para visitar dentro de uma fundição, dentro de uma empresa de produtos químicos e dentro de frigoríficos, para ver se eles resistem ficar um dia lá dentro, não 49 anos, um dia. Eu quero ver senador e deputados aguentar lá dentro um dia. Aqueles líderes sindicais que eu perguntei, senador Ludberg, vou passar a Vossa Excelência, me disseram que duvidam que eles aguentem um dia lá, senador ou senadora, visitando essas empresas antes de decidir sobre a reforma trabalhista. Senador Ludberg. Senador Paulo Paim, eu chego aqui em Brasília hoje ainda sobre o clima daquela belíssima manifestação no Rio de Janeiro ontem,
entre 100 e 150 mil pessoas gritando, pedindo direta já. Esse movimento vai crescer no país. Mas, senador Paulo Paim, Vossa Excelência é o maior nome nosso nessa resistência em relação à reforma previdenciária e trabalhista. Eu tomei um susto hoje com a matéria de um jornal de grande circulação, dizendo que o governo está preparando uma medida provisória, porque vendo que a reforma da Previdência tem dificuldade de ser aprovada, está aqui, falando em trazer uma medida provisória que toca nos seguintes pontos, senador Paulo Paim. Primeiro, é a elevação do tempo de contribuição para trabalho urbano e rural de 15 para 25 anos. Esse é o primeiro ponto. Querem fazer por medida provisória. Ou seja, não tem voto para aprovar via PEC, querem fazer via medida provisória. O segundo ponto é a redução do valor da pensão por morte, que hoje é integral. Querem reduzir para 50%, mais 10% por dependente. O terceiro ponto é o fim da fórmula 85-95. Querem a volta completa do fator previdenciário. Isso por medida provisória. E o quarto ponto, a revisão do cálculo da aposentadoria, que hoje é 100% sobre os 80 maiores salários de contribuição. De 94 para cá? De 94 para cá. O valor pago passaria a ser de 70% da média de todo o histórico de recolhimentos. O mais grave disso tudo aqui, senador Paulo Paim, é que isso aqui cairia só sobre o INSS, onde a média de salário dos rendimentos são 1.800. R$ 1.800. Aqui fica fora, por exemplo, todo o alto funcionalismo público, parlamentares, juízes. Tem juiz que está ganhando R$70 mil no país, R$80 mil, desembargador R$100 mil. Isso é uma vergonha. A gente não conseguiu estabelecer o teto de 33 mil. Então, veja bem, é uma reforma toda em cima dos mais pobres, um escândalo. Eu acho que a gente tem que levantar a nossa voz, porque todo esse ajuste fiscal, a maior crítica que eu faço, senador Paulo Paim, eu tenho dito que a grande questão do país devia ser a retomada do crescimento econômico. Eles dizem que é o problema fiscal, mas é todo em cima do pobre, do trabalhador, de quem ganha um salário mínimo, como Vossa Excelência está falando nesse caso concreto. Nada para o andar de cima, nada para os multimilionários do país, para os banqueiros. Não tem tributação de grandes fortunas, não tem tributação de lucros e dividendos, não tem nada para nós aqui. Parlamentares, juízes, procuradores, nada. É tudo em cima do mais pobre. Eu chamo a atenção de Vossa Excelência, porque essa história de fazer a reforma da Previdência via medida provisória é um escândalo. O governo assume que não tem voto, quer colocar uma medida provisória que tem efeito imediato. Então, a gente tem que se levantar contra isso. Eu fiz questão de fazer uma parte a Vossa Excelência, porque, como disse no começo, Vossa Excelência é o nosso líder em todas essas matérias. Eu cumprimento Vossa Excelência e quero cumprimentá-lo, porque eu vi ontem eu vi o grande ato das diretas no Rio de Janeiro. Eu queria cumprimentá-los. Para aqueles que dizem que tinha 15 mil no Rio de Janeiro, era entre 100 mil pessoas, em torno de 100 mil. Aqui, tudo isso aqui que eu estou mostrando é Rio de Janeiro. Não é lá a pequena propriedade que agora eu estava até há pouco tempo. Olhem aqui, se isso aqui não é milhares de pessoas. Isso aqui, Lidberto, estou reforçando a tua fala sobre o Rio de Janeiro rapidamente. Dizer que não tinha em torno de 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas, está aqui as fotos, olha essa aqui, ó. São fotos que eu fiquei impressionado. Isso eu só vi ontem. Como eu estava sábado o tempo todo e cheguei no domingo em Porto Alegre, que eu estava lá nessa propriedade, olha essa foto aqui. Eu vou passar rapidamente, que o meu tempo terminou. Olha essa aqui, ó. Vai de encontro lá com o mar. Rio de Janeiro. Vida longa aos artistas brasileiros. Parabéns. Foi os artistas que, no passado, lutaram e brigaram contra a ditadura, pelas diretas e pela volta da democracia. Olha essa outra aqui, não tem lugar para ninguém. É uma foto mais bonita que a outra, de todas as cores, de todos os partidos comprometidos com a democracia. É tanta foto que eu recebi, o gabinete fez questão de me mandar, porque eu estava presidindo de manhã, fiz um lanche aqui embaixo,
Agora, 2h30, vou abrir a CPI, mas isso tem que ser mostrado. O Brasil tem que mostrar, a TV Senado, a Agência Senado, os fotógrafos do Senado podem reproduzir para nós, que vai ser muito bom. E como você disse muito bem, esses 100 mil vão se reproduzir em todo o país. E aqui chega também, que eu deixo por lido, exatamente o que você falou, mas eu recebi agora. O governo estuda a reforma da Previdência através da medida provisória. O senador Ludberg já falou, me senti contemplado na sua fala, e aqui eu deixo por lido, e agradeço à senadora Ângela e à senadora Fátima Bezerra, um comentário sobre o grande movimento no Rio de Janeiro. Lembro, e encerro dizendo somente isso, os requerimentos que eu estou entrando, trabalhista não seja votada sem que uma comissão de senadores visite trabalhadores assalariados no campo, trabalhadores em fábrica na área urbana, visite aqueles que realmente vão sofrer com essa dita reforma trabalhista. E na Previdência a mesma coisa, que se faça até uma comissão mista, Câmara e Senado, antes de votar qualquer ideia sobre Previdência, para os trabalhadores conhecerem a realidade que eu conheci nesse fim de semana. Fiquei lá, e lhe confesso, se fizesse eu trabalhar o dia inteiro, eu acho que eu desmaiava. Estou dizendo, doutor Bezerra, que eu fui ver como é que é levantar 4 horas da manhã, lá na propriedade da Juliane, seu esposo, seu filho e sogro, e sogra e sogro. Uma loucura, uma loucura. Obrigado, presidenta. Obrigado, Fátima Bezerra, que me permitiu que eu falasse. Senador Paulo Paim, eu sei que Vossa Excelência está com o tempo esgotado, já está saindo. Obrigado, senador Ângela. Vossa Excelência vai já presidir a CPI, mais uma audiência pública na CPI da Previdência. Mas eu queria aqui parabenizar a Vossa Excelência pela sessão que Vossa Excelência fez hoje na Comissão de Direitos Humanos. Na verdade, uma audiência pública exatamente para debater essa proposta da reforma trabalhista. E ali eu não pude estar presente e queria muito estar, porque Vossa Excelência, depois eu falo nessa parte, lançou o livro O Dragão Debaixo da Cama. Primeiro eu quero agradecer por ter recebido as duas reformas. Por ter recebido um exemplar. E sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência é muito rápido no gatilho quando se trata em defesa do trabalhador. E hoje a audiência pública de Vossa Excelência foi de alto nível e esclarecedora. Então, quero sempre lhe parabenizar, porque sempre Vossa Excelência agarrado com a causa dos trabalhadores, assim como a senadora Fátima agarrado com a educação do povo brasileiro. Obrigado. Obrigado, senador Tamayo. Obrigado, senadores.